sob a terra que os céus esqueceram, antes da linha prender seu orgulho. Havia uma dobra respirando no escuro. O caminho ainda não tinha nome. A verdade ainda não tinha trono. E tudo que queria permanecer precisava rastejar entre pedras sem luz. Ali, no ventre quebrado do primeiro templo, uma coluna impossível ergueu seu silêncio. Abriu os olhos onde a retidão ainda não sabia julgar, e seu cajado torto tocou o chão como raiz antiga, como osso de mundo, como decreto enterrado no fogo. Om Kuitao Nama Agni Shunyazen Vakratman Jevalati Mahakala Sakshi. Nem mentira, nem queda, nem corrupção vazia. Era a verdade curvada para atravessar o impossível. Era o fogo coberto de lama para não ser roubado pelos deuses jovens. Era o sutra escondido na rachadura do jade negro. Quem olhava via deformidade, quem escutava via arquitetura. Quem compreendia temia, pois a curva não pedia perdão. Ela guardava um centro que a linha reta nunca alcançou. O palácio antigo da verdade torcida abriu seus corredores sem simetria. Cada parede mudava de sentido, cada escritura mordia a certeza. Cada passo reto se quebrava antes do altar. O patriarca não sorria, ele apenas pesava a alma dos caminhos e perguntava ao mundo se toda forma inclinada merecia ser chamada de ruína. A mentira oculta a chama, a corrupção devora a chama, mas a torção sagrada protege a chama de recipientes pequenos demais. Assim falou o velho anterior ao erro. Assim respirou o senhor das doutrinas recusadas. Assim sua barba de neve e sombra escreveu no ar uma sentença sem misericórdia. Toda verdade que chegou cedo demais vestiu máscara. Toda lei absoluta que encontrou barro precisou dobrar o joelho. Toda sabedoria que sobreviveu ao esmagamento nasceu com cicatriz. Om Vakra Brahman Nama Kuizen Agni Eidaya Guya Shunyata Ustira. Om Vakra Brahman Nama Kuizen Agni Eidaya Guya Shunyata Ustira. O cajado Jankuizen não endireitou montanhas. Ele revelou porque as montanhas se curvaram. Não purificou rios. Ele mostrou quais rios torceram o curso para salvar a fonte. Não absolveu monstros. Ele arrancou a raiz de cada deformação e a lançou diante do julgamento. Se havia núcleo, a curva respirava. Se havia vazio, a forma apodrecia. se havia mentira, o som a despedaçava. Se havia verdade ferida, O patriarca recolhia em suas mangas antigas. e no altar sem simetria, onde o jade rachado cantava como crânio de estrela. Lauso ergueu sua coluna impossível, O templo inteiro inclinou-se com ele. o céu perdeu sua arrogância vertical. O chão deixou de obedecer ao peso. Os sábios escondidos nas eras ouviram a primeira doutrina Que nenhum império ousou escrever. nem toda curva é queda. Nem toda linha reta é caminho. A verdade que rastejou Sob a terra
ainda guarda fogo. A curva vive Enquanto se lembra do centro. Om Kuritao Nama. o Zen Lao Tzu. Om Kuritao Nama. Vakra Agni Shunya Hridaya. Atman Stira. Mahakala Sakshi. Tao retorna sem linha. Tao respira sem forma. Tao curva sem care. Tao guarda o centro, Okodo. Então o patriarca abriu os dois olhos, e o terceiro olhar invisível atravessou o templo. As rotas se dobraram, os juramentos rangeram, as espadas esqueceram a direção. E antes que qualquer guerra começasse, a própria retidão sentiu medo de ser apenas Enterrado, enterrado, enterrado no fogo. Om Kuritao Nama. Agni Shunya Jen. Vakratman Jevalati. Mahakala Sakshi. O patriarca desceu pelos corredores inclinados como uma montanha velha que aprendera a andar. Suas vestes assimétricas arrastavam escrituras mortas. Sua barba escrevia neve e sombra no ar. E o cajado, Jankuizen, tocava o solo como se cada batida corrigisse a arrogância da linha reta. Kuritao WZ Lao Tzu ergueu a face antiga diante do salão, esperando silêncio, reverência, temor, reconhecimento. Apenas olhou e sorriu, velho camelo. O templo inteiro gemeu, as paredes se torceram como costelas de pedra. Os sinos védicos bateram sem mãos. O Chennai gritou de lado, rasgando a fumaça do incenso negro. O patriarca fechou um olho, abriu o outro, e a terceira visão invisível queimou atrás da testa como Agni ofendido. Om Vakralao Nama Rudra Hasati Agni Vakra Javalati. Muttistati. Om Vakralao Nama Rudra Hasati. Agni Vakra Javalati. Mede tua língua ancestral, murmurou o velho, e cada sílaba fez 10.000 caminhos se dobrarem. Mas Wu não baixou os olhos. A presença dele permanecia no centro, como pedra sem nascimento, como chama sem vento, como trono que não precisava sentar. Então Wu inclinou levemente a cabeça. Velho corcunda. Serenidade ancestral rachou, não foi raiva comum, foi ofensa ontológica. O nome odiado atravessou a curvatura sagrada e a transformou em ferida pública. O velho que ensinava a diferença entre queda e curva, o guardião da verdade torcida, o avô das doutrinas impossíveis, foi reduzido à forma de sua própria coluna. E por um instante terrível, o patriarca deixou de ser abismo e virou orgulho ferido. O cajado bateu, o chão dobrou, as rotas fugiram do destino. As lâminas esqueceram o alvo, os juramentos se enrolaram na garganta dos sábios. As mandalas do palácio perderam o círculo e viraram serpentes de fogo.
ergueu a mão da verdade torcida, e a sala inteira caiu para dentro de uma curva sem fundo. Mas Vu caminhou um passo reto que não era linha, um passo curvo que não era desvio, um passo anterior a ambos. A técnica tentou dobrar sua sombra, a sombra recusou nascer. Tentou inclinar sua vontade, a vontade não tinha eixo exposto. Tentou ferir seu riso, o riso ficou imóvel. Om Mahakala Sakshi Vakrashakti Kampati Rudra Hazati Ukridayastira. Velho camelo Repetiu. E agora o insulto soou como tambor de guerra. Velho corcunda acrescentou, e o domínio tremeu como Se as montanhas desejassem fugir do próprio nome. o patriarca rangeu os dentes, seus olhos antigos pesaram. Era Sutras, desvios, doutrinas banidas e verdades salvas pela torção. Nada disso protegia daquele sorriso. Então o velho rugiu sem rugir, o som saiu como pedra esmagando fogo. não me chames assim, disse ele. Cada palavra abriu rachaduras no salão. Parou diante dele, calmo, terrível, quase gentil. Então para de odiar a própria curva, o silêncio caiu. A frase atravessou o patriarca mais fundo que lâmina. Pois Vu não zombava apenas do corpo, ele golpeava a vaidade escondida atrás da doutrina. Aquele que ensinava que nem toda curva era queda, ainda odiava quando sua própria curva era nomeada. Om Kuidam Om Bhujan Agnivakra Shunya Sakshi Atmana Kampati Fortistati Mahakala Smarati. O cajado permaneceu erguido, mas não caiu. O templo respirou por uma fenda. O velho patriarca fitou-a com ódio antigo e vergonha sagrada, enquanto a curvatura de sua coluna brilhava como escritura revelada. A guerra ainda não explodira, mas algo pior havia começado. O julgamento do orgulho dentro da verdade torcida. Quando o cajado do velho corcunda rasgou o ar do salão inclinado, a realidade deixou de se sustentar por linhas. Os corredores do palácio perderam a memória da simetria. Os juramentos escorreram das bocas dos sábios como sangue espesso. E cada selo perfeito revelou por dentro uma rachadura antiga. Cuida, o Zen Lao Tzu abriu o sutra da verdade não reta, e o próprio espaço curvou o joelho diante da sentença. Não era destruição cega, era julgamento. Toda forma foi forçada a mostrar a raiz que escondia sob o brilho da retidão. Om Shunya Brahman Vakrajenatiman Mahakala Sakshi Agni Hridaya Jevalati. Verdade torcida tocou o campo, e as técnicas absolutas perderam a pureza de superfície. Espadas desviaram não por erro, mas por excesso de rigidez. Matrizes geométricas tombaram sobre si mesmas. As promessas mais sagradas revelaram a vaidade escondida em seu núcleo. O patriarca julgava sem pressa, como quem separa cinza de osso em um fogo antigo. Tudo que era apenas mentira apodrecia, tudo que era só corrupção se desfazia em ruído. Mas o que guardava sendo
centro, mesmo coberto de deformação, continuava respirando. Ele mostrou ao salão que muitas verdades chegaram cedo demais, e por isso vestiram máscara. Muitas leis, ao descerem ao barro do mundo, precisaram curvar a espinha para não se partirem. Muitas doutrinas chamadas heresia tinham apenas nascido em eras incapazes de acolhê-las. Então avançou sem pressa, como centro que não disputa periferias, nem linha, nem curva o definiam, nem retidão, nem desvio continham. As veias dracônicas da curva antiga subiram do chão como serpentes de fogo enterrado, tentando dobrar direção, destino, causa e intenção. Elas rodearam a presença do ancestral, buscaram inclinar sua sombra, procuraram torcer a base do seu passo, mas o passo não nascera do eixo visível. Sua origem estava antes do desenho, antes da inclinação, antes do próprio conceito de caminho. Velho camelo disse e a palavra não veio como deboche vazio, mas como um martelo sobre o orgulho oculto. A curva só é sagrada enquanto se lembra do centro. Quando começa a adorar a própria curvatura, já apodreceu. Om Vakashunya Buddha Sakshi Atman Stira Haridaya Stira. A grande arte da verdade torcida do caminho desceu então sobre o templo. O céu interior do palácio inclinou-se. O chão perdeu obediência ao peso. O alto e o baixo trocaram de pele, o certo e o errado deixaram de ser paredes seguras. Cada ser ali presente teve sua raiz arrancada para a luz. Uns viraram pó, outros revelaram podridão sem nome. Outros ainda vistos antes como deformados mostraram um pequeno fogo intacto guardado em silêncio desde eras esquecidas. Mas diante de a arte encontrou um limite que não era resistência, e sim anterioridade. A presença do ancestral não precisou endireitar a verdade torcida, também não precisou condená-la, bastou permanecer. E nessa permanência o próprio patriarca compreendeu que havia encontrado algo que não podia ser entortado nem corrigido, porque estava antes de ambos. O velho baixou um pouco o cajado, o ódio ferido ainda queimava, mas a compreensão abriu uma fenda mais profunda que a raiva. A curva verdadeira continua viva, porque ainda o habita o centro. A curva que esquece o centro vira queda, a linha que esquece o centro vira arrogância. E o silencioso no coração do salão mostrou-se como aquilo que permanece quando linha e curva deixam de ter primazia. Om Mahakala Om Ganeshunya Vakasmarati Kendra Ujishtati Nityam. Como uma maré sem margem, e até as 9 odisseias tremiam no fundo do Tauú. Permaneceu diante do velho Corcunda, não com pressa de guerreiro, mas com o olhar de quem já escutava o fim absoluto respirando por trás das eras. Entre os sinos imóveis e as chamas baixas do templo inclinado, uma palavra antiga voltou a sangrar no silêncio. Mirari. A grande cidade da miragem perdida, um fragmento do antigo mundo Mirari.
afundado nas profundezas de Hanhai, onde as ruas não obedeciam ao espaço, onde os palácios eram lembranças sólidas, onde cada porta era um deserto e cada deserto escondia uma estrela que havia esquecido o céu. Shunya Miraria, Agni Hanhai, Kalaguyam, Taratau Nama, Duidou. Zelauzo apertou o cajado torto e desviou o rosto. Pouquíssimos conheciam aquela localização e menos ainda ousavam pronunciá-la diante da aproximação do Oblivion. A cidade perdida não era apenas ruína, Era rota, miragem, arquivo e ferida. talvez guardasse um modo de atravessar o fim. Talvez fosse apenas uma boca antiga esperando viajantes cansados. Pediu o caminho, o velho rosnou e o templo dobrou suas colunas. Vai sozinho, Tu és Vu, tu és ancestral. tu és mestre do templo. Para que precisas de um velho para cruzar a areia infinita? Sorriu como lâmina descansando na bainha. Porque eu deveria caminhar no deserto sem fim. Se eu posso simplesmente subir nas suas costas e você me levar até lá. O patriarca ficou imóvel, A chama parou. os sinos recusaram o próprio som, Então o velho explodiu em ira. amaldiçoando a língua de Wu, o riso de Wu, o destino de Wu, a arrogância de Wu e todas as montarias já nomeadas desde o início dos caminhos. Mas Wu apenas aguardou sereno enquanto o argumento ficava suspenso no salão. Como uma verdade grosseira, invencível e perfeitamente cruel. Vakralau, Rudra Hazati, Agni Valati, Utistati. a coluna sagrada do patriarca rangeu, o cajado bateu 3 vezes, as escrituras enrolaram como serpentes douradas. A pele ontológica do velho se contorceu, suas vestes viraram mantos de areia, sua barba tornou-se crina branca, suas pernas dobraram sob uma forma impossível e diante de Wu surgiu um estranho dromedário ritual, alto, torto, majestoso e profundamente ofendido. Não era animal comum, era besta de travessia antiga, camelo de abismo, dromedário das rotas quebradas, montaria nascida da verdade torcida para atravessar lugares onde mapas morrem. Em seus olhos havia palácios afundados, em suas corcovas dunas dobradas pelo tempo, em seus cascos selos que não tocavam chão. Mais memória, Subiu sem pedir licença. o velho tremeu de ódio. Me chama de camelo e eu juro que abandono você desse lugar e desapareço. Gargalhou, E a gargalhada atravessou, arrai como um sino. roubado do fim. Mirari Goyam, Taradau Prakasham, Samhanai Garba, Moksha Margam, Mutistati, Vakravahana, Agni Sakshi. Shunyana Jayati. Então a cidade invisível chamou de longe o deserto sem fim, Abriu uma fenda, onde não havia horizonte. a onda do Oblivion continuou avançando. Mas por um instante antigo, Antes da guerra maior, e o velho camelo desapareceram entre miragens douradas, uma grande cidade da miragem perdida, onde talvez ainda houvesse uma travessia que o fim absoluto jamais aprenderá a encerrar.
O deserto sem fim abriu suas dunas como páginas de ouro queimado, e o voo avançou sobre as costas do estranho dromedário ritual. Enquanto Han-Hai respirava por baixo da areia, o velho corcunda pisava com cascos que não tocavam apenas chão, mas memória, desvio e cálculo antigo. Cada passo fazia uma rota nascer e morrer. Cada horizonte prometia uma cidade e depois mentia. Cada estrela enterrada sob a areia piscava como se ainda soubesse guiar os perdidos. O Marushunya Mirarigayam Han-Hai Pravaha Taratau Margam. Não me chama de camelo, rosnou o velho sem virar o pescoço. Sorriu sobre a cela de corrente, já de sinos pequenos, olhando a vastidão onde todas as direções se curvavam. A cidade não estava no mapa, não estava no céu, não estava diante dos olhos. Ela se movia com as dunas, bebia miragem, mudava de lugar quando alguém desejava encontrá-la, e deixava ruínas falsas para devorar a esperança dos impacientes. Poucos podiam calcular sua posição, poucos sabiam que a grande cidade da miragem perdida não era procurada caminhando para onde surgia, mas para onde a mentira do horizonte terminaria de morrer. O velho sabia sua própria curvatura, compreendia aquilo que a linha reta jamais alcançaria. As dunas subiam como muralhas líquidas. O vento trazia vozes de mercados que ainda não tinham aparecido, sinos de portões que ainda estavam ausentes, cheiro de pão de sonho, vinho de areia fria, incenso de palácios perdidos. Às vezes torres surgiam à esquerda, quando olhava viravam ossos de pedra. Às vezes portões cresciam no alto, quando o velho desviava viravam espuma dourada. O caminho correto parecia erro, e o erro parecia salvação. Vakratuna Agnisakshi Uttishthati Kendram Smarati. O dromedário parou diante de nada, farejou vazio, cuspiu uma maldição antiga contra as miragens insolentes. Depois virou exatamente para o lado oposto da cidade visível. Gargalhou. Então é por ali, é por onde ela ainda não sabe que será encontrada, respondeu o velho. E se repetir isso, eu te derrubo. A areia começou a cantar sob os cascos, linhas luminosas correram entre as dunas como veias de um mapa vivo. O céu abriu círculos de cálculo, mandalas quebradas, números de vento, sombras de estrelas mortas. O velho atravessou uma rota torta, depois outra, depois uma terceira que parecia voltar ao início. Mas a cada desvio o horizonte perdia uma mentira. A cidade, obrigada a ser encontrada, começou a tremer. Primeiro surgiu uma torre, depois uma ponte, depois uma cúpula dourada respirando dentro da luz, depois os portões. Da miragem perdida ergueu-se diante deles, magnífica e impossível, movendo-se ainda com as dunas,
mas agora presa ao estandizado, porque o velho havia calculado. Seus portões brilhavam como lembrança de Mirai, mundo antigo, fragmento soterrado, joia que Hanhai guardou no fundo de sua garganta. O Mirari pura, Taregal de pó, Hanhai Garba, Vakravahana, o Agachatis, cascos pararam. o vento se calou, as dunas se afastaram como cortinas diante de um palco sagrado. Desceu o olhar sobre os portões e permaneceu quieto. O velho bufou vendido e exausto enquanto a cidade abria suas sombras douradas. E no limite entre deserto e maravilha, antes que a primeira porta se movesse, o fim absoluto pareceu muito distante por um breve sopro de areia. Os portões de Mirari se abriram sem ranger, como se a madeira, o ouro e a areia lembrassem uma hospitalidade anterior à queda do mundo. Kuitao Zenlauzu retomou a forma humana ao lado de Wu, ajeitando as vestes antigas com dignidade ferida, como se jamais tivesse sido montaria, como se nenhum casco tivesse marcado o deserto. Wu apenas sorriu, e o velho lançou um olhar capaz de entortar 3 eras. Diante deles, a grande cidade da miragem perdida respirava. Torres de vidro de areia subiam até um céu que não sabia se era céu. Cúpulas douradas mudavam de lugar quando ninguém olhava. Pontes passavam sobre ruas que só existiam ao meio-dia. Fontes espelhadas mostravam futuros que desistiram de acontecer. Om Mirari pura, Hatnagruya Maya Nagara, Hanhai Garba, e o velho caminharam por mercados onde mapas mortos eram vendidos em caixas de âmbar, onde frutas brilhavam com luz de estrelas enterradas, onde taças continham vinho frio feito de miragem condensada. Comeram pão de grãos sonhados por caravanas extintas, beberam em copos de cristal opaco, servidos por mãos que talvez fossem reais apenas, enquanto a moeda caía sobre a mesa. O velho conhecia cada desvio, cumprimentava mercadores sem nome, evitava ruas demasiado belas, recusava vinho oferecido por crianças que não lançavam sombra. O observava em silêncio, pois Mirari não era ruína, era cidade viva de modo torto, arquivo de um mundo que aprendera a sobreviver como miragem. Passaram por palácios que guardavam tesouros impossíveis, coroas que pesavam como juramentos, espelhos que refletiam a sede antes da boca, lâmpadas onde pequenos desertos queimavam sem consumir óleo. Em um salão circular, músicos invisíveis tocavam sinos líquidos. Em uma praça de jade claro, viajantes negociavam memórias de caminhos que jamais percorreram. Em uma casa de bebida, Kuitao ergueu a taça e murmurou que Mirari nunca estava perdida, apenas recusava ser encontrada por olhos retos. Respondeu que todo lugar que se move ainda pode ser alcançado se o centro souber esperar. O velho ficou calado. Taratom de Pamvakrasakshi, o Agachati Dvarasmarati. Então o deixou para trás.
fez os palácios, deixou as fontes, os tesouros, os arcos, as mesas douradas, os mercados onde o impossível tinha preço. Cuitão percebeu a mudança, estreitou os olhos. O caminho desceu para bairros mais simples, depois para ruas estreitas, depois para a periferia, onde a cidade magnífica parecia guardar vergonha de sua própria humildade. Ali não havia cúpulas, não havia torres, não havia espelhos de futuro. Havia apenas uma casa pequena, feita de madeira antiga, com uma porta escura e discreta. Parou, o velho segurou a respiração. A cidade inteira pareceu escutar. Ergueu a mão diante da porta. Seus dedos não bateram como visitante comum, mas como quem recordava uma senha esquecida antes da queda de Mirari. O primeiro toque foi baixo, o segundo veio duplo, o terceiro ficou suspenso, quase sem som. Depois a sequência abriu um desenho invisível, uma madeira. Tuk 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 tuk. O som seco entrou na madeira e desapareceu por dentro da casa. Cuidado, não respirou, manteve a mão erguida diante da porta. Do outro lado, nada respondeu. A porta não respondeu. Permaneceu diante da cabana simples, enquanto Mirari inteira respirava atrás dele como uma joia impossível. Cuitao Zenlauso observava em silêncio, ainda com orgulho ferido pela viagem, ainda carregando nos olhos a memória amarga de ter cruzado o deserto em forma de dromedário. Ergueu a mão outra vez. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. A madeira antiga bebeu o som, então a porta se abriu sozinha. O Mirari Guiam Vararahazia Shunya Sakshi Agachati. Antes de entrar, voltou o rosto para o velho. Não houve cerimônia grande, nem reverência demorada. Apenas aquele sorriso tranquilo que irritava mais que qualquer lâmina das mangas. Retirou uma sacola quião, pesada de valor oculto, e a lançou ao patriarca da verdade torcida. Pagamento pela viagem. O velho segurou a sacola, estreitou os olhos e rosnou alguma maldição contra jovens mestres, desertos, miragens e montarias indignas. Mas seus dedos apertaram o prêmio com rapidez demais pra esconder satisfação. Atravessou a porta. A cabana recebeu sem luz nobre, sem tesouro visível, sem altar glorioso. Apenas madeira, poeira, uma mesa baixa, um jarro vazio, esteiras gastas e o cheiro de espera antiga. Analisou tudo, a inclinação da mesa, a poeira interrompida, a marca quase invisível no chão, o jarro vazio voltado para o norte, a sombra da parede caindo contra o vento. Então viu a mensagem:
Não estava escondida dos olhos, estava escondida da pressa. Sobre uma tábua escura, letras firmes aguardavam como se tivessem sido escritas naquele mesmo instante. Estamos esperando na porta secreta das profundezas da masmorra, do abismo das areias sem fim. Soyu Onkyayundana Ashtashadvara Navagarta Mahabaya Anantamaru Goyam. Ao redor da grande cidade da miragem perdida, 108 masmorras cercavam Mirari, como dentes enterrados no corpo do deserto. Não eram cavernas comuns, eram dungeons antigas, estruturas de queda, prova e passagem, cada uma aberta em uma dobra profunda de Hanhai, cada uma guardando monstros, selos, mapas mortos, ossos de caravanas celestes e portas que não levavam apenas a salas, mas a reinos selados. Entre as 108, 9 se destacavam com abismos coroados, e entre as 9, uma respirava mais fundo que todas, a masmorra do abismo das areias sem fim. Ali as escadas esqueciam o alto, os corredores trocavam de idade, as armadilhas aprendiam o nome dos intrusos, e portas secretas ocultas nas profundezas conduziam a reinos selados, onde apenas guerreiros da mais alta elite recebiam permissão para entrar. Mirari brilhava acima com palácios, fontes, mercados e ouro de miragem, mas seu verdadeiro perigo respirava embaixo, onde a cidade não seduzia, provava, onde tesouros não eram comprados, sobrevividos, onde cada porta secreta exigia sangue, cálculo, direito e presença. Dobrou a mensagem, guardou-a junto ao peito. Lá fora o velho ainda pesava a sacola. Kinhahon, fingindo desprezo pela recompensa dentro da cabana. A poeira começou a subir como se já sentisse a batida. Taradão Sakshi Putistati Varas Marati Maru Abisson Prabodhiati. A cabana ficou vazia, a porta permaneceu aberta. A poeira suspensa não encontrou corpo sobre o qual cair, e muito abaixo das dunas móveis, no lugar onde o deserto sem fim escondia sua garganta mais escura, uma porta secreta despertou sem luz. Sob Mirari, longe dos mercados de ouro, longe das taças de miragem e das torres que mudavam de lugar, a masmorra do abismo das areias sem fim começou a tremer, sem anunciar seu medo à cidade. Nas galerias profundas, guardas correram sem tochas. Mestres de selo desceram em silêncio. Esquadrões de elite atravessaram corredores que não devolviam eco. A movimentação cresceu fora dos olhos de todos, pois na porta secreta mais profunda uma reverberação incontrolável golpeava a matriz, como um coração querendo quebrar as próprias costelas. Om Maru Abisum Vararahasya Shunya Kampati Agidiraksha Maru Abisum Vararahasya Shunya Kampati
Ragniraxa. Algo tentava sair, não como fera comum, não como espírito faminto, não como rei antigo chamando por guerra. Era uma pressão sem rosto, um peso vindo das profundezas seladas, uma vontade empurrando a porta pelo lado proibido. Cada pulso fazia runas apagarem e reacenderem. Cada golpe invisível transformava areia em vidro. Cada fissura no selo fazia as criaturas da dungeon uivarem, não por fome, mas por reconhecimento de uma ameaça maior que seus próprios instintos. Grupos foram enviados para entender, grupos foram enviados para conter, grupos foram enviados para morrer, se necessário, antes que a porta cedesse. Então o chegou, não abriu caminho com massacre, não honrou a masmorra com batalha. Atravessou a primeira galeria como sombra sem dono. Passou por escorpiões de jade, negros, serpentes de vidro, guerreiros de osso, sentinelas de areia viva e armadilhas que aprenderam nomes de reis mortos. Nado deteve, lâminas cortaram o ar depois que ele já havia passado. Mandíbulas fecharam sobre ausência, selos antigos tentaram reconhecê-lo e desistiram. Ele desceu, cada nível era mais velho que o anterior. Escadas esqueciam alto, pontes cruzavam poços onde estrelas afundadas ainda brilhavam. Portas falsas respiravam como bocas nas paredes. Mapas de mirar e sangravam, rotas para reinos que jamais deveriam ser lembrados. Aratam Sakshi, Uaga Shakti, Anantamaru Garta Prabodhyati. Nas profundezas, o caos já reinava. A porta secreta erguia-se como uma muralha enterrada no fim do mundo. Sobre ela, matrizes circulares giravam rachadas. Fios de luz se partiam, pilares de selo entortavam, e guerreiros da mais alta elite sustentavam posições impossíveis entre explosões de areia branca e fogo sem chama. Alguns gritavam mantras, outros cuspiam sangue sobre talismãs quebrados. Outros apenas seguravam suas armas, sabendo que se a porta abrisse, talvez a espada fosse uma piada diante do que viria. No centro da matriz estava aquele que o buscava, o mestre das matrizes. Ele não se voltou. Não podia, suas duas mãos estavam cravadas no selo, os dedos queimados por linhas de geometria viva. Seus cabelos flutuavam contra o peso do mundo. Suas veias brilhavam como circuitos de ouro partido. Toda sua energia corria para a matriz de contenção, reforçando cada círculo, cada nó, cada palavra gravada, cada camada de comando que impedia a coisa escondida de atravessar. A porta rugiu, a masmorra inteira respondeu. Pedras subiram do chão, areia caiu para cima. Um corredor distante vira o pó antes de ser tocado. A presença por trás da porta pressionou outra vez, e a matriz quase abriu como olho ferido. Navagarta Mahabhayadivara Yantaraksha Budistadi. Mahabhayadivara Yantaraksha Budistadi. Parou diante do portal. O mestre das matrizes sorriu sem olhar. Demorou, disse ele, com a voz rasgada entre sangue e cálculo. Observou a porta, a matriz, os guerreiros quebrados, as runas em colapso e a pressão que tentava nascer de volta ao mundo. Então
Sua presença ficou imóvel, não como bloqueio, como centro. Atrás daquela porta algo perseguiu que havia chegado. E pela primeira vez desde o início da reverberação, o golpe vindo das profundezas hesitou. Antes das eras que lembram seus próprios nomes, antes dos mapas de Mirari, antes das 108 masmorras cercarem a cidade perdida, como dentes enterrados no deserto, havia uma antiguidade monstruosa comprimida sob camadas de areia, selo e esquecimento. Não era demônio, não era Deus, não era fera comum. Era Kumbaya, o Kunabissau, soterrado peixe mundo de uma era esquecida. Potência oceânica presa onde não havia mar. Corpo imenso sem céu, suficiente para tornar-se Pengue. Kumbaya, Marugarba, Shunyaguya, Mahakala Sakshi. Sua voz não vinha da garganta, vinha da pressão. Vinha das paredes que suavam luz, vinha das matrizes que estremeciam como membranas diante de um nascimento proibido. Cada pulso transformava areia em vidro, cada reverberação fazia as runas esquecerem sua obediência. Cada silêncio entre os golpes parecia conter um oceano inteiro querendo subir, mas sem encontrar mundo bastante para recebê-lo. Não desejava apenas romper. Romper seria pouco, fugir seria pequeno, destruir seria vulgar. Antiguidade enterrada buscava vínculo, buscava via, buscava o campo pelo qual sua monstruosidade pudesse deixar de ser pressão e tornar-se caminho. Por isso o nome crescia além do selo, além da porta, além da masmorra. Kumbaya Tal. Abissal, colossal, o peixe primordial que nunca completou a ascensão. Bai era o chamado enterrado, o lamento daquilo que permaneceu tempo demais sob o peso das eras. Tal era a ponte desejada, o veículo de presença, a legitimidade pela qual uma coisa impossível poderia pisar no mundo sem se desfazer. Assim nasceu o terror verdadeiro, não uma criatura atrás da porta, mas uma doutrina monstruosa tentando formar corpo. Não apenas um ser selado, mas um caminho proibido procurando nascer. O tal chamado como pele, o tal chamado como sangue, o tal chamado como boca, o tal chamado como oceano dentro da areia. Ananta Kunaya Nada Tal Margam Agni Javalati. A masmorra não tremia por medo simples, tremia porque reconhecia a gestação. Seus corredores viravam gargantas, suas portas pareciam bocas fechadas, suas escadas esqueciam se desciam ou se eram engolidas. As câmaras antigas respiravam em ritmo de contração. A porta secreta das profundezas não rachava como pedra vencida. Ela amadurecia como casca prestes a partir. Onde havia selo, Kumbaya Tal. Buscava membrana, onde havia matriz. Buscava ventre, onde
onde havia energia, buscava alimento. Onde havia caminho, buscava conversão. E nas camadas esquecidas, sob as areias sem fim, a presença antiga cantava sem melodia, fazendo o deserto recordar mares que nenhum céu viu nascer. Se o vínculo se completasse, não haveria apenas libertação, haveria instauração. O abismo teria método, a pressão teria doutrina, a fome de ascensão teria rito. As masmorras ao redor de Mirari poderiam tornar-se órgãos de um corpo maior, e as portas secretas deixariam de guardar reinos selados para servir como branquias de um como impossível, respirando tal. Não prometia salvação, não prometia fim, não prometia guerra, prometia nascimento ao que nunca deveria encontrar margem. Maru Ananta, Karpa Mahapaya, Vara Prabodhyati. Atravessou a matriz e entrou no selo. Não havia chão, não havia céu, não havia sala, horizonte, direção ou corpo a ser ferido. Dentro da porta secreta, o mundo perdia o costume de existir. As leis flutuavam como tecidos rasgados. Os nomes sangravam antes de serem pronunciados. E o tão local era puxado para baixo por uma fome que não tinha boca. Ali, Kumbaya não possuía forma, era pressão. Era eco oceânico enterrado, era sombra pré-pente. Era uma tentativa de nascimento sem rosto, procurando transformar o selo em membrana e o caminho em carne. Kumbaya, não movidarayati, Tubeda, Yauna Janma. Punho contra escama, não havia lâmina contra osso. O confronto começou quando uma lei antiga tentou provar que ainda tinha direito de nascer. A primeira rasgou a noção de fronteira, a segunda tentou declarar que toda prisão era útero, a terceira quis converter o tal em veículo de manifestação, a quarta murmurou que tudo que foi infinito um dia tem direito de retornar, mesmo como sombra. Permaneceu. Então a natureza nomo-ontológica tremeu. Ser contra a pressão, nome contra a reverberação, caminho contra a invasão, presença contra nascimento ilegítimo. Kumbaya tal tentou acoplar-se ao tal, não como ladrão, mas com antiguidade faminta de legitimidade. A força buscava uma festa pela qual pudesse deixar de ser abismo selado e tornar-se via. Puxou os símbolos, devorou comandos, lambeu as bordas da matriz, fez cada um imaginar-se raiz e cada raiz imaginar-se garganta. O selo gemia mais, viu a verdade no centro do tumulto. Aquilo não era totalidade, era sombra, sombra de algo que um dia fora absolutamente infinito. Maru Garba, Shunya Sakshi, Agni Kundam, Shodayati. A sombra percebeu que fora vista e tentou lembrar seu tamanho antigo. Expandiu-se sem forma, como um mar sem água, como peixe mundo sem contorno, como um céu afogado procurando ar.
rasgaram-se em tiras douradas e negras. O direito de existir debateu-se contra o direito de permanecer selado. A palavra nascimento tentou vestir a palavra invasão. A palavra caminho tentou mascarar a palavra fome. Ergueu a mão, não atacou, nomeou, e a nomeação caiu como ferro sobre o infinito quebrado. Tu não és o que foste, tu não és o que dizes ser, tu não és nascimento, tu és sombra procurando porta. O selo mudou de natureza, A porta deixou de ser limite, a matriz deixou de ser defesa. o espaço fechado deixou de ser prisão e começou a girar como cadinho. Runas dobraram para dentro, círculos de selamento tornaram-se círculos de refinamento. A pressão que tentava romper foi comprimida, descascada, purificada, arrancada de sua fome de acoplamento. O que queria transformar tal em corpo perdeu a boca. O que queria converter caminho em invasão perdeu o impulso. O que restou não era monstro inteiro, nem Deus soterrado, nem abismo soberano. Era força, Força antiga, força, ferida, força de profundidade, força de ascensão interrompida. Om Kumbaya, Shuddha Namustira, Om Tu Sanskara, Naum Nabakshati. Kumbaya rugiu sem boca. A sombra de um infinito antigo tentou uma última vez recordar sua própria vastidão. Mas memória não era legitimidade, antiguidade não era direito, profundidade não era permissão. O selo girou mais fundo e cada camada de excesso caiu como areia queimada. O mar impossível secou até restar essência. O peixe imundo sem forma recolheu-se em um núcleo escuro, pesado, silencioso, ainda vivo, mas incapaz de devorar o caminho. Fechou a mão, Agni Samskara, Shunya Hidaya, Varuna Jamma, Shodayati. Om Kumbaya. A força refinada de Kumbaya repousou no centro do selo como núcleo pesado, escuro e silencioso. Já não rugia como porta faminta, já não buscava transformar caminho em garganta. A sombra de um infinito antigo perdera a fome de invasão, mas guardava profundidade, memória prepengue, pressão de era soterrada. Então Kumbhatau foi convocado, Om Kumbhatau Kumbaya Shuddha Pranatmaneka Shunyastira. Kumba não veio como salvação, céu ou luz pura, veio como estado anterior à separação. Quando o ser, sopro e alma ainda não caminhavam sozinhos, era cinza viva antes da forma, respiração antes do peito, presença antes do eu, unidade antes da ferida. Kumbhatau tocou Kumbaya Tau sem dominá-lo. O sopro não apagou o abismo não devorou o sopro. Entre ambos surgiu uma escuta anterior às leis. Kumba perguntou o que existia antes da ruptura. Kumbaya respondeu, profundidade. Kumba perguntou o que havia antes da fome. Kumbaya respondeu, céu não alcançado. Kumba perguntou o que restara quando o infinito virou sombra. Kumbaya respondeu, um sopro preso sob o abismo. Marugarbashvas
A profundidade aprendeu a inspirar, o sopro aprendeu a descer. O que antes pressionava a porta como nascimento proibido começou a pulsar como pulmão antigo. Kiumba ganhou peso, raiz e noite. Kumbaya ganhou ritmo, pausa e medida. Um não venceu o outro, um ensinou o outro a permanecer sem devorar. Nasceu uma respiração impossível, não criatura, não fera, não arma, um tal de profundidade viva, onde o monstruoso não era solto nem inteirado, mas conduzido até um ritmo capaz de atravessar o mundo sem destruí-lo. O selo deixou de prender, o selo refinou, a matriz deixou de sangrar. A matriz cantou baixo, Kiumba, Kumbaya tal. O caminho do sopro, abissal primordial. Kiumba, Kumbaya tal, Svasa Pranagarbha, Atmaneka, Shunyana Bhakshati. Não era paz, não era pureza, não era redenção simples. Era a capacidade de respirar aquilo que antes só sabia romper. O abismo já não exigia mundo como alimento. Ele inspirava, expirava e a cada ciclo tornava-se menos prisão e mais caminho. Kumbaya ajuda, Kiumba estira, Maruna devora, Tao respira. Kumbaya ajuda, Kiumba estira, Maruna devora. Tao respira. O novo Tao estabilizou-se em silêncio, não como luz acima das trevas, não como selo sobre o monstro, mas como respiração dentro do abismo. A força refinada não rugiu, ela respirou. E Kiumba, Kumbaya tal começou a pulsar como coração antigo sob as areias sem fim. A força refinada de Kumbaya repousou no centro do selo, pesada, escura e silenciosa. Já não rugia como porta faminta, já não queria transformar caminho em garganta. Sua fome de invasão fora vencida, mas sua profundidade permanecia. Havia ali oceano soterrado, memória pré-Peng, céu interrompido e uma noite capaz de afundar o próprio nome. Então Kiumba Tao foi chamado, Kiumba Tao Kumbaya Shuddha Prana Atmaneka Shunyastira. Kiumba não veio como céu nem salvação, veio como estado anterior à separação, quando ser, sopro e alma ainda não caminhavam divididos.
cinza viva antes da forma, presença antes do eu, respiração antes do peito. Onde Kumbaya pesava como abismo, Kiumba respirava como princípio. A força refinada tremeu, não por fome, mas por reconhecimento. Kiumba Tao tocou Kumbaya Tao sem dominá-lo. O sopro não apagou o abismo não devorou o sopro. Entre ambos nasceu uma escuta anterior às leis. Kiumba perguntou o que havia antes da ruptura. Kumbaya respondeu: profundidade. Kiumba perguntou o que havia antes da fome. Kumbaya respondeu: o céu não alcançado. Então o entrelaçamento começou. Marugarbas faz Agni Samskara, Tao Samyoga com Hridaya Kampati. A profundidade aprendeu a inspirar, o sopro aprendeu a descer. O que antes pressionava a porta como nascimento proibido começou a pulsar como pulmão antigo. Kiumba ganhou peso, raiz em noite. Kumbaya ganhou ritmo, pausa e medida. Um não venceu o outro, um ensinou o outro a permanecer sem devorar. A areia lembrou o oceano lembrou o céu. E o Kun soterrado compreendeu que não precisava abandonar o abismo para tocar a altura. Nasceu uma respiração impossível, não criatura, não fera, não arma. Um Tao de profundidade viva, onde o monstruoso não era solto nem enterrado, mas conduzido a um ritmo capaz de atravessar sem destruir. Branquias de luz abriram-se no vazio, já de escuro, cinza luminosa e ouro profundo moveram-se como mar sob dunas. O selo deixou de prender, o selo refinou. Kiumba Kumbaya Tao, o caminho do sopro, abissal primordial. Om Kiumba Kumbaya Tao, Shwasa Prana Garbat Atman Neka Shunya Nabakshat. Não era pureza, não era redenção simples. Era algo mais raro, respirar aquilo que antes só sabia romper. A profundidade monstruosa deixou de procurar a boca. O nascimento proibido deixou de buscar invasão. O abismo já não exigia mundo como alimento. Recolhia, se inspirava, expirava, e a cada ciclo tornava-se menos prisão e mais caminho. Kumbaya ajuda, Kiumba estira, Maruna devora Tao, respira. Kumbaya ajuda, Kiumba estira, Maruna devora Tao, respira. O novo Tao estabilizou-se em silêncio, não como luz sobre trevas, não como ser sobre monstro, mas como respiração dentro do abismo. A força refinada não rugiu, ela respirou. E no intervalo anterior à divisão entre ser, sopro e alma, Kiumba Tao começou a pulsar como um coração antigo sob as areias sem fim. Kumbaya não rugia mais sob as areias sem fim. O peixe mundo soterrado já não queria romper o Tao. A porta não virava garganta. O fundo não exigia carne, nome, céu ou caminho.
Kiumba havia descido como cinza viva. Antes do ser, antes do sopro, antes da alma, e ensinar o abismo a respirar sem devorar. Kiumba Tau Pranas faz a Júnia na banda. Mas respirar ainda não era atravessar. O abismo permanecia fundo, imóvel, antigo. Guardava o peso, prepenga, a memória do cuno oculto. O oceano enterrado antes da ascensão. Viu que a respiração possuía ritmo, mas ainda não possuía margem. Então chamou Taratau, a estrela que não apaga a noite, mas ensina a noite a conduzir. Reuniu que ainda não fora separado. Rumbai aprofundava o que já não precisava devorar. Taratão conduziu o que não sabia seguir. Não houve soma, nem fusão cega, nem luz frágil. Houve reorganização severa. A inspiração recolheu o peso do fundo. A inspiração acendeu uma estrela azul dourada. Taradi Bondalati Agni Sakshi Atman Margal. Então nasceu Kiumba Kumbaya Taratau. O abismo recebeu uma estrela no peito. A profundidade deixou de ser prisão. A memória soterrada tornou-se mapa. O céu antes fechado como destino abriu-se como portal controlado. As dunas respiraram como ondas. O Kundijada escuro abriu branquias luminosas. E onde não havia caminho, uma margem começou a pulsar. Esta força não salva por doçura. Ela atravessa por peso, silêncio e rito. Se Kiumba dominasse demais, tudo voltaria ao antes da forma. Se Kumbaya pesasse demais, a estrela seria engolida. Se Taratau fugisse do fundo, a travessia viraria mentira. Por isso Wo manteve os três no eixo. Kiumba reúne, Kumbaya aprofunda, Taratão conduz. Taratau Vajrasvasa Mokshagni. O abismo não foi apagado. O abismo não foi solto. O abismo recebeu uma estrela. E pela primeira vez, sua respiração apontou para uma margem. Onde o caminho foi engolido,
não procurou o céu, desceu. As portas respiravam como gargantas antigas. Os corredores mastigavam nomes. As dunas fechavam-se sobre cada passo. E a miragem bebia a memória dos vivos. Ali que um Kumbaya Taratau abriu sua primeira margem. Taradipam Pranashvasa Atman Margam. Kumbaya tornou-se chão dentro do fundo. Cada inspiração segurava a pressão do abismo. Kimba reunia ser sopre alma antes da ruptura. Taratão acendia uma estrela onde a visão falhava. Não havia fuga, não havia pureza fácil. Havia travessia severa. Passo dentro da garganta, Respiração dentro da noite. margem dentro do impossível. A dungeon viva tentou fechar seus dentes de pedra. Respirou. O reino selado esqueceu a própria entrada. Atravessou. A miragem profunda dobrou mapa, lembrança e destino. Permaneceu inteiro. Shunya na banda, Vajrashvasa Mahakala Sakshi. O abismo não virou inimigo, virou corredor. O fundo não virou túmulo, virou ponte. Então veio a voz do Oblivion. Cesse, não prossiga. toda margem é mentira. Toda estrela será apagada. Toda continuidade era. É apenas atraso diante do fim. Mas Taratão brilhou. Sem pedir licença, Yumba respondeu. antes da ferida, Kumbaya respirou. onde tudo deveria afundar. E o declarou sem pressa. Enquanto o abismo respirar uma passagem. No fim não terá trono. A força era perigosa. Se Taratão enfraquecesse, a travessia viraria queda. Se Kyumba dominasse demais, Os nomes retornariam ao antes da forma. se Kumbaya pesasse além do eixo, A estrela pareceria pequena demais. por isso o manteve a Balança no peito do abismo. Unir sem dissolver. aprofundar sem devorar, Conduzir sem negar o fundo. Om Moksha Agni Tarata Udrashvasa. A barca de luz atravessou a garganta de areia infinita. O Kun soterrado respirou como ponte. As dunas abriram-se como ondas obedientes. E onde Oblivion havia dito, não haverá margem. Kumbaya Taratau